Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um Vai na Fé, esse nosso podcast super especial. E é o nosso primeiro podcast depois do lançamento da apresentação do nosso projeto Embaixadores do Céu. E a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que não estava lá no dia, mas que já está fazendo parte também desse projeto, que depois eu vou dar um kitzinho para ela, dos Embaixadores do Céu. E lá a gente teve a oportunidade também de gravar essa série inabalável. Vão ser 6 episódios que a gente vai começar a lançar a partir da semana que vem. E a gente está recebendo aqui hoje com muita alegria no coração, a gente está transbordando de alegria por ter essa amiga, né, que era virtual, hoje também é presencial. E certamente Deus unindo propósitos nessa caminhada para que a gente possa alcançar mais almas, para que mais pessoas lá no final das suas vidas também possam ser salvas. Esse é o nosso grande objetivo. A gente trabalha a nossa conversão, mas também a gente quer com que a alegria da nossa conversão também chegue na alegria das pessoas que estão ao nosso redor, que cruzam os nossos caminhos. Então a gente está aqui com a Ana Paula Dias. Isso. E ela não gosta que chame ela só de Por Ana. Por favor, não chamem de Ana. Eu vou chamar só de Paula, então, para eu não criar uma inimizade logo no início. Isso mesmo. E o Boninho está escutando, então ele sabe disso, ele está sorrindo atrás das câmeras. Isso é legal, né? A gente sabe que tem alguém operando também. Com certeza. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai também, em determinado momento, a gente vai poder também ouvir a Paula cantar pra gente, porque ela canta muito. Eu disse que ela não ia cantar, mas ela vai cantar sim. Oh, Jesus, eu não sabia disso. É o desafio e ela sabe fazer isso muitíssimo bem também. Eu só quero, de início, Paula, só ler esse trecho aqui que eu acho que é super importante, que é da segunda carta aos Coríntios, no versículo 5, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. E além disso, pessoal, com essa mensagem que nos intitula também como um embaixador do céu, um embaixador de Cristo, a gente está aqui hoje também com a Ana Paula, que já é uma embaixadora há muito tempo. Ela participa da Igreja Verbo da Vida, do pastor Paulinho Aguiar. Paulo Aguiar. E ela faz o curso também, já fez, né, o curso do Rema. Eu preciso terminar o ano que vem, eu comecei ano passado, o ano que vem eu tenho que terminar. Paula, seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Deu certo, né? Deu certo. Um prazer mesmo, eu creio que as pessoas vão receber, sabe, do que vai ser falado aqui. Eu creio que existe algo na tua vida, né? E a gente já tem visto isso acontecer e é um prazer para estar contribuindo. Ah, que legal, que legal. E além disso, assim, a Paula vai fazer parte do nosso núcleo, porque os embaixadores eles vão atuar em alguns núcleos. Então, a Paula se colocou à disposição também de participar do nosso núcleo das pílulas diárias, que diariamente a gente vai ter vídeos de até 1 minuto e meio, e ela já faz isso muitíssimo bem, já está espalhando a palavra na rede para chegar em mais pessoas. Me conta assim, como é que chegou a tua caminhada? Tu participou do início lá da Verbo da Vida também. Foi. Fez o primeiro curso do Rema. Quando é que, assim, me conta que ano que tu te converteu, assim? Queria saber. Olha, Nossa, que pergunta meu intrigante. Deus. Quando é que tudo mudou na tua vida? Então, né, assim, quando eu me converti, é uma pergunta meio difícil, porque eu tô com 31 anos. Então, assim, eu tinha 6 anos, a última vez que eu aceitei Jesus, a última vez. Porque eu tinha aceitado várias vezes. Eu achava que eu tinha que aceitar Jesus todos os dias pra ter a salvação. Aí, com 6 anos, eu tava num culto. Aí 6 anos? 6 anos. Faz tempo. Aí eu disse assim, hoje vai ser o último dia. Eu não vou mais aceitar depois disso. Já chega de aceitar Jesus, já aceitei demais. Aí eu disse, não, hoje é o dia. Eu lembro que eu tava no culto e eu fiz a oração, assim, lá do banco, sozinha, assim. Eu tava sentada, a pessoa tava cantando. Tu lembra com 6 anos? Eu não lembro de nada quando eu tinha 6 anos. Eu lembro disso. Parece que foi deletado, assim, sabe? Eu acho que faltou memória. Ou é que tu veio com um chip diferente também, outro HD, né, gente? Não sei, né, assim, mas são poucas coisas, algumas coisas eu lembro. Mas assim, eu lembro de coisas antigas, mas tipo, se perguntar coisa de ontem, eu não lembro mais. Então, eu não tenho a memória muito assim, não. Mas eu lembro que eu tava nesse culto e eu disse, não, hoje vai ser o último dia. Aí eu aceitei Jesus e aí, dali, eu comecei a entender as coisas, assim, do jeito que criança entende, né? Mas comecei, assim, a caminhar mesmo, conhecendo a Deus, né? E com 9 anos de idade,
Deus Com 6 falou. anos, tu sentiu isso. Isso, que Tu aceitou Jesus, sentiu a presença dele. senti. Se hoje é o último dia, aceitei, agora aceitei de verdade. Que Eu legal. sempre ficava, será que eu aceitei mesmo? Vou aceitar de novo. Criança não sabe das coisas. Aham. Aí eu lembro que foi esse dia. E dali eu comecei a entender as coisas. E com 9 anos de idade, Deus falou comigo sobre o meu chamado. Foi algo assim muito, muito forte. Ele disse, ó, Deus me falou, tu vai cantar pro resto da tua vida, é isso que tu vai fazer pra mim. E tu já cantava com 9 anos? Eu cantava desde os 3 anos, eu acho. Eu lembro até de uma cena, assim, ó, outra coisa que eu lembro, com 6 anos também. Eu tava em casa, minha mãe tava secando meu cabelo, e eu tava cantando uma música de um desenho da Turma da Mônica, que eu amava a Turma da Mônica. Eu tava cantando a música, eu sempre fui bem artista, assim, né? Eu tava dançando, enquanto a mãe ela secava meu cabelo e cantando. Nem existia TikTok, ela já era uma TikToker. Nem existia, já era uma TikToker. Aí eu tava lá dançando e né, cantando e tal. Meu pai passou assim, essa guria vai cantar. E meu pai, assim, a família dele toda canta, toca. Meu avô, ele dirigia coral, sabe, na igreja, assim. Que legal. Então, assim, são bem musicais, bem artistas mesmo. Artísticos, né? Aí, eu lembro que ele falou isso e como era meu pai canta muito bem, eu fiquei, meu Deus do céu, então eu vou cantar. E fiquei me achando. Aí, dali, eu comecei a levar mais a sério isso, né? E aí, com 9 anos, eu entendi. Aí, dali, eu comecei a cantar com a minha irmã. A gente cantava de costas na igreja, que a gente tinha vergonha. Assim foi. De costas. Pastor deixava. Não era protesto. Não. Era vergonha mesmo. Era vergonha. Mas a gente foi indo, assim, sabe? Foi crescendo nisso, né? E aí, eu comecei a aprender teclado com 10 anos de idade. Meu pai começou a me ensinar. Aí, eu ficava horas, assim, né? Nossa, deve ser muito legal. Eu queria muito aprender a tocar. Tu já sabe tocar como é que é o nome mesmo? Eu só toco carrilhão e pau de chuva. Isso é uma revelação. Um instrumento indígena, pra quem não sabe. Exatamente. Né? Poucas pessoas sabem e eu tô aqui revelando hoje pra todo mundo. Pode chamar ele, viu, gente? Eu acho que ele sabe o que tá fazendo. Se a banda aí faltar um carrilhão, pau de chuva, me chama que dá aquele efeito super bonito, sabe? Eu só vou cantar hoje se tocar, já falei. Mas aí foi, sabe? E eu fui aprendendo. Aí eu lembro que com 12, 13 anos, foi quando eu desenvolvi mesmo, assim, no teclado. Porque eu ficava, não tinha o que fazer, né? Só estudava. Pré-adolescente, não faz nada da vida. Ao invés de dormir de tarde... Eu pegava o teclado. Botava em cima da mesa, assim. Não tinha nem onde colocar ele. Colocava em cima da mesa e ficava lá. Sério, tu abria a mão do Sessão da Tarde? Abria a mão. Eu nunca gostei de Sessão da Tarde. Eu também não. Aí eu fui assim, depois 16 anos fiz escola de música. Aí foi indo assim, sabe? E sempre envolvida nisso. Depois outras coisas foram acontecendo, mas eu lembro que foi com 9 anos que eu entendi mesmo assim, sabe? Uhum. E as experiências com Deus, na realidade, começaram mais na adolescência, assim. Mas minha conversão foi bem novinha mesmo, né? Sempre 6 anos. A minha conversão foi 10 anos depois da tua. Foi com 16 anos. E eu tô com 36, então eu tenho 20 anos de conversão. Vamos fazer a conta aí. Meu dá 30, 24, 25. Nossa, 25 já, hein? Meu Deus do céu. Que legal. O tempo passa, né? E como é que tu encara a música como um momento de conexão com Deus? Então, pra mim é muito, muito, muito importante, né? Até, inclusive, eu lembro que com 12 anos, até então minha mãe ela orava comigo todo dia, assim. Ela sempre ensinou eu e minha irmã, né? E a gente tava sempre muito junto, assim, nós três, né? E a mãe orava com a gente, lia a Bíblia com a gente. E com 12 anos, né? Hoje, assim, uma pré-adolescente de 12 anos já tem muito entendimento, já é muito maduro, né? Mas naquela época a gente era mais infantil, vamos dizer assim. Eu brincava de boneca com 12 anos, né? Então, com 12 anos, minha mãe disse assim pra mim, ó, agora, a partir de agora, tu vai começar a orar sozinha. E ler a Bíblia sozinha. Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Aí eu, não, mãe, mas não sei fazer isso. E ela assim, não, tu vai fazer sozinha agora. Eu, tá, mas o que eu faço? Tu vai pro teu quarto, fecha a tua porta e tu fala com Jesus. E eu aqui, né, tá, mas eu vou falar o quê, mãe? Tipo, ela sempre me ajudou, sempre fazia comigo, né? Aí ela assim, não, tu chega e começa a falar com Jesus e pega a Bíblia, lê a palavra e tal. E eu, tá, mãe, quanto tempo? Ela, uns 15 minutos, né? Eu disse, ai, mas é muita coisa, o que eu vou falar nesse tempo? Não, entra que vai dar certo, pode ser até 5 minutos. Eu, tá bom. Aí entrei, né, primeiro dia, eu lembro até hoje, me ajoelhei na minha cama, assim, e eu comecei a falar, orei por tudo que tu pode imaginar, assim. E aí, não dava 15 minutos, já tinha acabado toda a minha oração. E eu, Deus, o que mais que eu vou fazer aqui, né? Aí fiquei ali, deu 15 minutos, eu saí do quarto. Aí outro dia minha mãe assim pra mim, vai, faz de novo. Eu, mãe, de novo? De novo. Aí ali, eu comecei a ir acrescentando coisas ao meu devocional. Uhum. E eu comecei a colocar música. E eu lembro que eu colocava música e eu ficava cantando no meu quarto. Ao invés de ficar só falando, né, com Deus, eu comecei a cantar e adorar a Deus.
E eu lembro que aqui, eu fui gostando daquilo, sabe? Fui gostando, assim, nossa, eu vou fazer isso mais. E aí, de 15 minutos, eu passei pra ficar... Eu ficava 4 horas no meu quarto orando. Só cantando, adorando a Deus, botava música. Aí eu cantava, eu chorava, eu deitava, aí eu rolava, né? Eu ficava ali. E eu lembro que eu tinha 12 quando eu comecei a fazer isso, e com 13 anos eu ficava assim, 4 horas direto no meu quarto. E às vezes tinha que me bater lá pra me chamar, vem jantar, sai daí e tal, porque eu ficava direto, assim, sabe? Então eu vejo que a música tem um grande valor, assim, pra mim, sabe? Ela me ajuda muito a me conectar, assim, com Deus mesmo. Uhum. E desde muito nova, né, assim. Então, tem um grande valor pra mim. Que legal, que legal. E quando é que tu e a tua irmã começaram a cantar juntas, assim? E vocês têm essa mesma conexão? Porque, assim, Sim. tu começou com 15 minutos. Uhum. E era tempo mais do que suficiente para te fazer a tua oração. Depois, 4 horas eram insuficientes. Uhum. Olha só que legal, né? Uhum. Como foi aumentando Exatamente. essa intimidade de poder cantar, louvar, Uhum. né? E também fazer com que a tua fé cada vez mais se manifestasse. Uhum. E cada vez mais também se manifestando e se dando a descobrir Uhum. pra ti. Então, isso é muito bacana, essa intimidade, né? Quando a gente vai mergulhando no amor dele e vai descobrindo cada vez mais. E como é que tu encara hoje cantar com a tua irmã? Tu só tem a tua irmã de irmãs, vocês duas? Uhum. Que legal. E quando é que vocês começaram a cantar juntas? Vocês gostam de cantar juntas? Tem uma conexão entre vocês? Sim. E esse louvor? Como é que tudo isso acontece? Porque tu toca teclado também. Ela toca algum instrumento? Ela toca violão, mas ela meio que se faz, assim, sabe? Se esconde. Ela prefere mais cantar. Vai cantar. Eu, assim, eu toco pra quebrar o galho se precisar. Eu gosto de tocar quando eu vou orar, alguma coisa assim, pra mim, né? Pra compor também, mas eu não gosto de tocar, assim, pras pessoas verem. Só se precisar muito, assim. Aí eu toco, mas não... Mas, assim, eu e ela, a gente canta junto... Eu nem lembro, na realidade, desde que a gente se conhece por gente, né? Só que na igreja Vocês eram pequenininha, um toquinho de gente, já estavam cantando. Mas que a gente começou a entender isso mesmo, eu tinha 9 e ela tinha 8. A gente tem 1 ano e 4 meses de diferença. E da mesma forma que teu pai passou e disse, essa guria vai cantar, ele também fez com a tua irmã? Eu não sei como é que foi com ela, mas provavelmente sim. Só que eu acho que ela foi um pouco depois, porque ela era mais nova, né? Então esse DNA do lado do teu pai, vocês duas pegaram. Da minha mãe não tem quase ninguém, eu acho, na realidade. É só dele mesmo. Mas aí a gente... Ele canta também? Ele canta muito bem. Na realidade, assim... A base toda que eu tenho foi ele que me ensinou, né? Assim. Sério? E o amor pela música, assim, sabe? Pela arte, na realidade. Porque ele também desenha, né? Ele é bem da arte, assim. E eu também aprendi a desenhar com ele. Várias coisas, assim, que ele sabe fazer. Então, ele que trouxe esse gene, né? Da arte mesmo pra gente. Mas, assim, a gente... Desde muito nova, né? Desde que a gente se conhece por gente, como eu falei. E a gente foi ajustando, assim, algumas coisas, né? Quem é que vai fazer... Antigamente só ela fazia o contralto, né? A voz mais baixa. Eu fazia a voz mais alta. Depois a gente começou a trocar também. Não, tu também consegue fazer. A gente foi se ajustando, assim, com o tempo. Mas eu sempre fui mais estudiosa do que ela. Então, até na escola de música, eu, tipo, obrigava ela a ir comigo. Então, tu vai. Porque era sábado de manhã, 2 anos, né? Não, hoje não. Tu vai comigo fazer ela aí. Todo mundo que faz algo sábado de manhã merece um prêmio. Eu tinha aula de faculdade sábado de manhã, gente. Merece, né? Nossa, eu preciso confessar, eu quase rodei por falta. Porque é muito difícil, né? O dia que tu tem ali, sabe, o sábado e o domingo. Né? Sábado não dá. E aí tu obrigava a tua irmã. Eu obrigava. Tava chovendo, assim, Tu é carrasca, hein? Tu vai comigo, não, tu vai, eu não vou sozinha, porque eu odiava ser sozinha, né? Aí ela ia, mas foi bom, né? Ela se formou, né? Foi legal. 2 anos, né, ali, deu certo. E aí eu lembro que a gente foi indo, assim. Aí hoje é engraçado, porque eu fiquei um ano longe dela, né? Eu fui pra Campina Grande em 2021 e ela ficou aqui. Vocês nasceram em Porto Alegre? Isso. Aí eu fui pra lá e ela ficou. Mas tu tem um sotaque um pouquinho diferente. Pois então, eu acho... Tu ficou 1 ano só lá? 2 anos eu fiquei lá. 2 anos. 2 e anos. Acabou com o gauchês. Ai, não fala isso. Acabou, tu não falou um bate agora, não, mas eu falo. Não tanto assim, né? Mas eu falo. Eu falo tia quando eu tô brava. Eu falo bastante. Então hoje ela não vai falar tia, porque ela não vamos deixar ela brava, viu? Não. Prometo que hoje não. Mas eu acho que eu perdi um pouco mesmo, né? Porque eu morei 1º ano com uma nordestina, né? No mesmo apartamento. Ela tinha o sotaque muito carregado, muito, muito, muito. Não tem como, né? Depois trabalhei com o nordestino, então assim, ficava perdendo um pouco, né? Mas enfim. Mas eu fiquei 1 ano separado dela, então foi muito difícil, porque eu canto sozinha, mas parece que falta alguma coisa, sabe? Sim. E ela sente a mesma coisa, assim.
Então, quando a gente ficou esse ano separado, foi muito complicado. Mas depois ela foi pra lá também, né? Daí a gente começou a fazer tudo junto assim de novo. A gente fazia antes live juntas, né? Na pandemia a gente fez muita live. E a gente ia para um estúdio mesmo, toda semana, religiosamente. E a gente ficou um meio ano fazendo isso. De junho, eu acho, até dezembro. A gente fazia toda semana a live junto, a gente ministrava, cantava ali, né, e tudo. E, assim, ela é... A gente tá o tempo todo junto, assim. A pessoa acha até que a gente é gêmeas. Não, gente, a gente não é gêmeas. Ela mede 1,60. Nós não somos gêmeas. Mas, assim, Qual é a diferença de idade de vocês? 1 ano e 4 meses. Ah, é pouquinho. Bem pouquinho. Muito diferente de mim com as minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Uma Mais velha. 11 anos mais velha e a outra 9. Eu sou a raspa do tacho. Você é o gurizinho da casa. É verdade. Mimado. É verdade. É, né? Com certeza. Sempre é assim. É. Por isso que meu pai foi lá e colocou o mesmo nome dele. Uhum. Não é o gurizinho da casa. Gurizinho da mãe. Mas aí, legal. assim, a gente tá sempre colada, né? Até agora, nesse sábado, a gente vai ministrar no dia 15. A gente vai ministrar numa igreja. E a gente vai junto, assim. Tipo, a gente tem que estar junto, sabe? E depois vão cantar. Vamos. Ela vai pregar e eu vou cantar com ela. Ela vai cantar junto, então tu vai cantar comigo. Ah, que Sempre legal. junto, assim. É muito bom. Aham, aham. E me diz uma coisa assim, e o Rema? Como é que foi o Rema? O que influenciou na tua vida? Porque tu fez o Rema na primeira turma em 2011. Isso. Isso ajudou muito na tua formação, na tua instrução. Como é que foi, assim, a partir do curso do Rema? Eu que fiz o primeiro ano, quero me formar o ano que vem também. Como é que foi pra ti, assim? A diferença que fez na tua caminhada? Nossa, acho que tudo, né? Porque, assim, a gente sempre teve lá em casa, né? Minha mãe, ela sempre teve um entendimento muito bom da palavra. Uhum. Ela sempre ensinou muito a gente, assim, que Deus nos amava, que Deus é bom, né? Sempre teve esse entendimento. Então, assim, eu nunca vi Deus de uma forma errada, vamos dizer assim. Nossa, Deus é um carrasco, né? Eu nunca vi Deus assim. Uhum. Então, minha mãe, ela já lia os livros do Kenneth Hagin muito antes de fazer o Rema. Então, assim, ela já conhecia o Rema de longe e ela nos ensinava dessa forma, assim, né? Mas eu lembro que a primeira vez, assim, do Rema que eu fui foi a minha prima que nos convidou pra ir. E ela falou assim pra minha mãe, tem um curso aí, que naquela época o Rema tinha que ir de saia longa. Uhum. Era cheio de regras, assim, na questão da vestimenta. Mas tem que ir de saia nesse curso, não pode ir de calça. Eu assim, nossa, como assim? Tá ficando frio já, eu vou de... Como assim, né? Não pode, é a regra deles e tal. E eu, tá bom, né? Aí, não deu certo um dia, ela nos convidou de novo, vamos lá, né, conhecer e tal. Eu, tá, vamos. Quando eu cheguei lá, o pastor que tava ministrando, tava dando aula, ele falou algo que me fez, assim, querer fazer o Rema. Uhum. Naquela época eu ia fazer um curso de música na URGS. E eu tava já decidida aí, assim. E aí eu cheguei lá e ele falou algumas coisas, assim, que fizeram muita diferença pra mim, né? Eu sempre tinha, assim, na minha cabeça que tudo que a gente pensava de ruim vinha da gente. Eu pensei uma coisa ruim, tive um pensamento, assim, negativo, um pensamento ruim. Isso é meu, e como é que eu tô pensando isso? Que errado, sabe? E naquele dia que eu fui, o que o pastor falou foi, a gente que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente não tem a capacidade de gerar algo ruim. Nossa, isso não vem da gente. Isso é algo da carne, né? Às vezes o diabo mesmo traz algo pra nossa cabeça que não tem nada a ver com a palavra. Então, esses pensamentos ruins não são teus. E aquilo falou muito comigo, assim, nossa... Aí eu, meu Deus do céu, o que é isso? Que palavra é essa? Uhum. E aí chamou a minha atenção, assim, aí eu fui indo nessas aulas, ele continuou falando sobre quem nós somos em Cristo, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito pra baixo, muito, muito, muito pra baixo. Eu me achava a pior pessoa do mundo, assim, a mais insuportável, a mais feia, a mais sem talento. Eu era assim, era terrível, assim, sabe? Eu às vezes entrava no meu quarto chorando, assim, me sentindo a pior pessoa do mundo, ninguém gosta de mim, cheia de problemas, assim, sabe? E quando eu comecei a fazer, era justamente Realidade Nova Criação, né? E ele começou a falar quem nós somos em Cristo, né? O que nós podemos. E aquilo começou a entrar em mim e eu, meu Deus, é isso que eu preciso, sabe? E aí, tava já no finalzinho pra fazer a matrícula. E eu pensei, nossa, faço isso da URGS, que era de música que eu queria muito fazer, ou eu fico, né? Aí Deus falou comigo, não, vai fazer o Rema. E dali foi, né? Aí cada matéria era uma coisa assim, meu Deus do céu, que palavra é essa? Uhum. Mesmo já tendo um conhecimento assim bom, nossa. Tinha feito o Rema caseiro com Tinha a tua feito mãe. Rema caseiro com a minha mãe, por correspondência. Mas assim, meu Deus, tu fez o primeiro ano, né? Muito comecei show, a dar um muito boom show. na cabeça, É assim. verdade, Jesus, é eu nunca verdade. vi isso na minha Agrega vida. muito, agrega demais. muito. E aí, ministerialmente, assim, é uma coisa que te acrescenta demais, porque hoje mesmo os vídeos que eu faço, né? Toda a base que eu tenho vem disso, né? Vem do Rema. Então, vamos dizer que é 80%, assim, sabe? Pra mim hoje, assim. Que legal.
Que legal. E me diz uma coisa assim, bom, o início dessa intimidade que tu tem hoje começou aos 6 anos. Teve alguns desafios dos 6 anos até agora, como que tu superou através da fé? Eu queria que tu pudesse compartilhar com a gente. Muitos, muitos e muitos. Se tu quiser, conta algum aí. Sim. Nossa, deixa eu pensar. Gente, são muitos, né? Mas eu creio que assim, eu acho que o maior desafio pra mim foi sempre acreditar no que Deus colocava no meu coração, sabe? Eu nunca tive assim, essa coisa, eu quero ser da igreja, vou me desviar. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui muito tranquila, sabe? Mas eu acho que o maior desafio mesmo foi isso, é acreditar nas coisas que Deus me falava, né? Por exemplo, quando eu comecei a gravar meus vídeos. Eu nunca fui de rede social, eu detestava. Eu entrava lá só pra me comunicar com as pessoas, era lá, assim, deixar o pessoal sem resposta dias, sabe? Esquecia de responder, tipo, eu nunca gostei, eu gosto assim, visualizava, mas esquecia de responder. Tipo, isso é terrível pra pessoa que tá do outro lado. Terrível! Mas eu era assim, tipo, até hoje eu faço. Meus amigos vão dizer, tu faz isso até hoje. Mas não dá tempo mesmo. Mas eu era muito assim, nem aí, sabe? E um dia eu gravei um story, assim, só pra gravar. Falei alguma coisa ali. E aí eu tive, assim, veio no meu coração, começa a gravar isso nos Reels e postar. E eu fiquei, não, né? Eu detesto gravar vídeo. Eu fico horrível em vídeo, não gosto, não dá, não quero. E aí eu, que era minha, não falei nada pra ninguém. Aí cheguei no trabalho, a amiga minha disse assim, eu acho que esses stories deveriam virar vídeos que tinha que colocar no Instagram. E eu aqui, tu acha? Eu acho. Ela saiu da sala assim, me deixou. Aí nesse mesmo dia, no outro dia na realidade, uma pessoa de um outro lugar aqui do Brasil, nem daqui nem de lá, de outro lugar do Brasil, me mandou uma mensagem. Disse, tive um sonho contigo, que tu tava sendo entrevistado, tava falando que tu era uma influencer, não sei o quê, tu tava, né, divulgando teu trabalho, tava nas redes sociais, tava pregando a palavra, e eu, tá bom, né, deixei. Aí eu pensei assim, Deus, se isso é verdade, tu quer que eu não quero gravar, mas se tu quer que eu comece a gravar, então tu vai ter que mandar uma outra pessoa falar. Tem que ser 3 testemunhas pra confirmar isso. Eu venho assim, só pensei, não falei, só pensei. Sério, passou umas horas, uma outra pessoa de um outro lugar me mandou um áudio dizendo, sonhei contigo, tu tava assim, assim, me dando uma entrevista assim, assim, tu era uma influência, não sei, exatamente o mesmo sonho. Eu parei, meu Deus do céu, então é isso Será mesmo. que eles combinaram? Nossa, e não se conheciam, né? Eu fiquei assim, nossa, se fosse alguém do meu convívio, eu ia ficar na dúvida, mas assim, eu disse, Senhor, eu acho que é pra eu fazer, então. E aí eu comecei, então assim, os meus desafios geralmente E teve a terceira foram pessoa? esses. Foi essa menina primeira, né? O terceiro seria esse que do segundo entendi. sonho. Porque eu levei primeiro como alguma coisa assim, ela veio do nada, falou e saiu assim. Ela só falou isso pra mim e foi embora. Eu fiquei aqui. Tá, né? E mais 2 que sonharam. Aí o segundo sonho que foi a terceira confirmação que eu pedi. E aí eu comecei a fazer, né? E foi fluindo assim. Mas é engraçado porque o meu grande desafio realmente sempre é esse, é acreditar naquilo que Deus me fala. Eu sempre penso, não, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Então, tiveram outros, óbvio, mas assim, o maior desafio mesmo pra mim sempre é isso, é acreditar, sabe? Não, eu posso fazer, Deus tá comigo, eu vou conseguir. O bom é que eu sou uma pessoa muito perseverante, eu só pego uma coisa e vou até o final, assim. Posso estar, assim, mal, sabe? Mas eu vou fazer, eu fico ali até não dá mais, sou insistente. Mas, assim, o maior desafio realmente é esse, sempre foi esse pra mim. Perseverança é muito bom, né, gente? Eu sou muito perseverante. É? Muito. Isso é um dom. Isso é um dom. Até demais às vezes. Que legal. Eu até insisto em coisas que não é pra eu insistir, sabe? É? Eu insisto. Mas por que eu tô insistindo tanto nisso, meu Deus? Eu devia ter feito isso. É um pouco além aí já, né? E me diz uma coisa, como que tu enxerga a tua vida como propósito servindo a Deus? Como que tu te enxerga sendo também uma embaixadora do céu, uma embaixadora de Cristo aqui na Terra? Então, até, né, esse título aí eu achei muito, muito legal. E, assim, eu me identifico demais. Porque hoje, assim, eu vejo tudo na minha vida tendo a ver com isso, sabe? Eu não consigo pensar em fazer alguma outra coisa que não tenha a ver com isso. Então, seja lá o que eu estiver fazendo, cantando, pregando, falando com alguém, né, ajudando alguém, escutando alguém, eu preciso representar Cristo, né, ser uma embaixadora. Eu preciso ser uma representante de Cristo. Então, quando eu vi até o nome lá, né, do teu projeto, eu fiquei, nossa, cara, eu quero participar disso, tem tudo a ver comigo. E é algo que eu até coloquei no meu Instagram, né, eu vivo pra falar do amor de Jesus. Seja de qualquer forma, sabe? A minha vida é pra isso. Eu estando aqui, eu estando do outro lado do Brasil,
minha vida é pra isso. Então, eu penso que a gente precisa levar isso a sério, sabe? Não importa se a gente tá na igreja, se a gente é um pastor, se a gente é um médico, se a gente é um advogado. Não interessa, sabe? A gente precisa entender que nós representamos Cristo. E isso também tem tudo a ver com a gente conhecer a Cristo, né? Eu não tenho como representar algo que eu não conheço. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que muito mais do que algo que as pessoas estão vendo, é algo que Deus está vendo, sabe? A nossa intimidade com Deus. Então, é uma coisa assim que eu procuro sempre deixar em dia, vamos dizer assim. Não de uma forma religiosa, sabe? Mas digo deixar em dia, ter um relacionamento com Deus mesmo, não deixar isso como algo secundário. Porque a gente só vai ter algo para dar e eu só vou conseguir representar quem eu conheço bem. Exatamente. Então, eu tenho, assim, cada vez mais me policiado mesmo, sabe? Não é só o que tá todo mundo vendo. É lá dentro do meu quarto, é eu e Deus, é o meu dia a dia, né? É quando eu tô trabalhando, o que eu tô fazendo. Eu posso estar mexendo do espírito quando eu tô trabalhando, não preciso esperar pro meu quarto chegar em casa e ter ali, sei lá, 2 horas pra fazer isso, não. Sabe? É o meu dia a dia, uma vida de louvor, uma vida de adoração. E quando eu entender isso e conseguir realmente tá forte nisso, as pessoas vão receber automaticamente, né? Não é um esforço. Então, eu sou uma ótima embaixadora quando eu tô perto de Jesus, né? Nós somos, né? É verdade, então, é verdade. Pra mim, essa é a prioridade, assim, sabe? A comunhão com Deus. Que legal, que legal. Pô, e Paulo já falava lá na segunda carta aos Coríntios, já falava desse termo de embaixador. Sim. E aí a gente estava falando nisso também, sobre esse termo, que é de representar um estado num país estrangeiro. Sim. Nós estamos aqui num país, por mais que seja o nosso país, é um país estrangeiro, porque a gente está aqui, a gente é temporal aqui. Né? E o que a gente está construindo nessa embaixada é para um tempo futuro, que é para a eternidade, que a gente quer que mais pessoas conheçam e também convivam conosco nesse momento, mas também no momento futuro. Então, tu ter essa convicção de acreditar, de ter essa intimidade, de acreditar aquilo que tu representa, isso é muito importante, porque isso transborda em ti para que também possa ser derramado através das pessoas também que vão estar perto de ti. Então, é muito importante a gente ser embaixador, e Paulo também coloca isso porque ele foi um cara que, se a igreja chegou até nós, se a mensagem chegou até nós, é porque Paulo também foi um embaixador, teve a coragem de discutir com Pedro, né? Não, agora eu vou pelo mundo todo, né? Eu vou pelo mundo todo. Então, ter essa coragem, e foi perseverante também na sua mensagem, por mais que ele tenha sido preso em várias oportunidades e tal. Ele foi um embaixador que foi resiliente, persistente, para que a mensagem chegasse a mais pessoas. E a gente, como embaixador, a gente tem esse papel. Por mais que a gente tenha algumas dificuldades, não que a gente vai ficar preso. Né? Mas hoje as dificuldades, elas são mais complexas dentro desse mundo virtual que a gente vive. Muitas pessoas tentando nos aprisionar de outras maneiras, com outras culturas, com outros valores, e a gente tem que estar sempre vigilante em relação a isso e se colocar como Paulo também, como esse embaixador que sofreu, né, como escreveu a carta em Filipos, quando ele estava preso, aos Filipenses, a carta da alegria, sabe? Mesmo preso, louvando, agradecendo, sabe? Então, esse tipo de sentimento, de pertencimento da fé, ele é muito importante para a gente ser um embaixador. E me diz assim, pessoas que passaram por ti, e tu sendo embaixadora, tu falou assim, ó, vem conhecer esse estado, porque o céu é um estado de espírito que a gente quer viver já na terra. Me conta assim, as pessoas que tu conseguiu alcançar sendo uma embaixadora. Então, isso é o objetivo, né? Nossa, assim, é gratificante quando tu recebe uma mensagem, alguma coisa, tu me ajudou em tal coisa, né? Então, assim, hoje eu vejo esse trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho na realidade, né? Mas eu vejo isso muito mais na minha vida acontecendo online do que pessoalmente, assim, né? Ao vivo e a cores. É interessante a quantidade de mensagem que eu recebo, assim, nossa, eu tava passando por isso aqui, o teu vídeo me ajudou, eu tava em depressão, eu mandei para um amigo em depressão e ele recebeu, eu tava com um diagnóstico aqui quase certo que era câncer e eu fui curada, coisas assim, sabe? E isso é que motiva, sabe? Não são os números, né? Porque a gente fica muito preso essa coisa assim, principalmente rede social, né? Ah, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas viram, né? E é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Às vezes vai dar lá, sei lá quantos mil, mas daqui a pouco vai dar nem 1000, né? Mas se uma pessoa recebeu, né? Se uma pessoa foi alcançada, maravilhoso. Até teve um caso, e isso eu posso falar bem tranquilo, porque
eu creio que ela não se importaria. Mas eu tava em Campina Grande e uma moça, até, acho que ela tá em Porto Alegre ou Gravataí, eu não lembro agora. Mas ela me mandou uma mensagem dizendo, eu ouvi um vídeo teu e isso me deu um ânimo e tal, porque eu tô passando por uma situação complicada, eu acho que eu posso estar com câncer. E assim, eu recebi esse diagnóstico faz pouco tempo, e ela é bem jovem, assim, tem filho e tudo. Uma situação complicada, né? E ela, eu tô nessa situação de ainda fazer o exame pra ver se é mesmo, mas estão suspeitando. Aí eu falei pra ela assim, eu pensei, cara, eu não vou só... Não é só um vídeo, eu preciso fazer mais alguma coisa sobre isso. Né? Uhum. E aí eu disse pra ela, olha, eu me comprometo a orar contigo, te ajudar, vamos lá, né? Vai dar certo, se não vai, esse diagnóstico, se for isso, vai reverter e vamos até o final. Aí eu perguntei, que dia vai ser o teu exame? Ela me disse o dia. Aí eu comecei a orar todo dia por ela, mandava a palavra pra ela, vinha algo no meu coração, eu mandava, ia ajudando ela, fortalecendo ela mesma, né? E esse é o nosso papel, né? Representar Cristo, era isso que Jesus fazia. Jesus, onde ele ia, ele curava as pessoas. Ele não ficava esperando, não. Vamos lá, vamos lá, né? A gente conhece a história lá da filha de Jairo. Jairo chama ele vai, né? Não tem... Nada paralisava Jesus. Não tinha... Isso não era uma segunda opção. Ah, se der tempo eu vou te ajudar. Não. Era a prioridade, né? E como eu te falei, hoje eu não consigo ver algo na minha vida que seja mais importante do que isso, né? Então vamos lá. Aí comecei ali, acho que foi mais ou menos um mês que durou isso. Aí quando chegou o dia, eu lembrei, ela disse assim... É hoje o dia, né? Como é que tá? Não, eu tô indo lá fazer, não sei o que, tá bom. Aí ela fez o teste lá, o exame. E aí passou uns dias, ela veio, não deu nada, não apareceu nada, eu tô bem e tal. Aí até hoje ela fica assim, ai, muito obrigada e tudo, teu vídeo me ajudou e tu me ajudou e tal. Mas assim, não é nem isso, mas tu poder ver, né, a pessoa ali bem e assim, saber que tu teve um papel, né, nessa história. Então, assim, é muito gratificante, é muito mais gratificante do que os números, né? É verdade. Quantas pessoas estão assistindo. Não, quando alguém recebe, é incrível, assim, a gente se sente realmente útil no reino de Deus. É muito bom, muito bom. E como é que tu... Agora tu falou da questão de um testemunho que tu alcançou outra pessoa, tu orou por ela, tu mandava algumas palavras também para que ela se sentisse bem, acolhida pelo Deus que tu adora. Como que tu vê também a música chegando ao coração de outras pessoas e transformando também o coração delas? Como é que é essa experiência? Porque hoje tu também prega a palavra, tu também, sabe, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E como é que é cantar e saber que tu tá atingindo outros corações que estão ali louvando, adorando a Deus através do teu cantar? É maravilhoso, né? Nossa, quando eu não faço isso, eu sinto que falta alguma coisa na minha vida, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de pregar e tudo, né? Eu sei que eu preciso fazer isso, mas o cantar pra mim é aquilo que me deixa assim, realizada, sabe? Quando eu tô fazendo isso, eu penso, meu Deus, eu nasci pra isso, eu tenho que fazer isso, né? E assim, sempre quando as pessoas chegam também falam, né, que receberam, não é o elogio, sabe? Ai, tu canta bem... Isso é legal, gente, né? Todo mundo gosta, né, de um elogio, mas assim, isso também é gratificante, sabe? As pessoas receberem. E é interessante que quando a gente tá ali em cima, né, é até uma coisa que a gente ouve muito lá na igreja, né? A gente também tá ministrando, a gente não tá só cantando. A gente tá pregando, mas com música, né? Então a gente tá alcançando também os corações com música. E já aconteceu, assim, vezes que eu até não fui muito corajosa, né? Tu falou de coragem, isso é realmente extremamente importante, isso. Mas já aconteceu, assim, de eu olhar, tô cantando, assim, e vem algo, né, pra falar pra alguém. Ou aconteceu uma vez, mas foi até bem engraçado. Eu era o professor do Rema, ele tava, assim, na frente ali, né, com os pastores. E eu tava orando, assim, cantando ali em cima. E me deu uma vontade louca de descer e tocar no joelho dele. E eu fiquei aqui, gente, não vou fazer isso. É o professor do Rema, eu não vou fazer isso, né? E Deus me dizendo, vai, faz isso. E eu aqui, gente, não vou fazer. Só que ele tava de pé, tava normal, tava... tranquilo, fazer o quê, né? Tocar no joelho do homem, como assim? E eu aqui, resistindo aquilo. E aí acabou o louvor, e eu não fiz, né? Com medo. Meio sem noção, né? Aí eu lembro que eu desci, e ele subiu pra pregar. Eu nem sabia que ele ia ministrar naquele dia. Ele subiu pra pregar. Ele falou assim, então, gente, tava na hora do louvor aqui, e eu tava com muita dor no meu joelho. Assim. Meu joelho acho que tava machucado, sei lá. Muita dor no meu joelho. E aí, na hora que essa menina começou a cantar que nós somos curados, que eu pensei, eu não vou descer, mas eu vou começar a falar isso. E eu comecei a falar Tava declarando. Eu tava declarando, não vou descer, mas eu vou fazer alguma coisa.
Ele falou, que essa menina começou a cantar, que nós somos curados, nós somos curados. Eu recebi, eu comecei a pular. E eu vi que ele começou a pular mesmo. E aí eu fui curado. E aqui, eu já posso mexer, tá normal e tal. E eu pensei, que coisa, por que eu não desci, não fiz isso? Porque, né? Assim, se não foi pelo meu toque, foi pela minha voz. Foi pela minha voz, pelo menos. Né? Mas assim, eu tenho essas coisas que eu tô cantando. E assim, às vezes por medo a gente não faz, né? Mas sempre tem experiências assim, sabe? E é muito bom porque... Nossa, tu vê alguém ser curado, assim, a pessoa com uma dor, né? Às vezes até coisa mais grave, assim. E é maravilhoso a gente poder fazer parte disso, né? E poder realmente usar o que Deus nos deu como dom, como talento para alcançar as pessoas. O que mais te faz, assim, ter orgulho da tua caminhada de fé? Porque às vezes a gente olha para trás, sabe? Claro que a gente tem muita coisa para viver, mas se tu pudesse, assim, nossa, isso aqui é muito especial o que eu vivi. Difícil, né? Nossa. Eu acho que o meu tempo fora. É? É, porque assim... 2 anos. 2 anos e 3 meses. 2 anos que terminaram com o teu dialeto gaúcho. Não fala isso, por favor. Eu preciso conviver mais com o pessoal que tem o sotaque bem Como forte. terminar em 2 anos com o dialeto? Meu Deus do céu, eu tinha muito medo Falem disso. com a Paula. Falem com a Paula. Não faça isso, gente. Não percam o seu dialeto gaúcho. Eu preciso voltar, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho um pouquinho eu tenho. Muito. Pouquinho. 2%. 2%. Ai, meu Deus. Mas eu tô falando igual Em nordestino. 2 anos ficou só com 2%. Não, o meu R continua igual, nordestino. Eles lá não falam assim. Inclusive riam do meu R lá, né? Demais. Nosso R lá, o pessoal ri muito. Mas eu creio que foi isso, né? O tempo que eu fiquei lá, porque foi muito desafiador, né? Assim, eu nunca tinha saído de casa. Eu tinha 29 anos, velha, mas assim, nunca tinha saído de casa. E eu sempre fui muito apegada, assim, família, né? Amigos. Eu sempre fui muito local, assim, sabe? Igrejas, pessoas, cidade, aquela coisa. Eu nunca pensei em ir embora daqui, nunca quis sair daqui. Então, pra mim, foi um grande desafio e... Vamos dizer assim que eu me orgulho, né? Mas assim, eu fico feliz que eu consegui ficar, sabe? Porque na primeira semana que eu tava lá, meu Deus, eu achei que eu ia ficar depressiva, assim, sabe? Porque eu não conseguia reagir. Eu tava com saudade, queria voltar. E eu sempre sou aquela pessoa de muita lembrança, de ficar pensando, sabe? Ai, meu Deus, que saudade, meio dramático, assim. E aí eu fiquei, assim, acho que umas 2 semanas, na realidade, desse jeito lá. E por muito pouco, assim, eu não voltei, sabe? Mas por saudade mesmo, por não querer estar num lugar diferente, tudo adaptação, né? Muito desconfortável. E daí, esse ano foi, assim, desafiador, foi diferente, foi divertido, né? Porque eu tava fazendo escola, conheci muita gente nova e tudo. Só que o outro ano foi muito desafiador por muitas coisas que aconteceram, assim. 2022 pra mim foi o pior e o melhor ano da minha vida, sabe? Assim, foi muito difícil, de todas as formas que tu pode imaginar. E tu tava lá no meio da pandemia? Eu cheguei lá, 2020 foi a pandemia, né? Mas 2021 também teve, né? Teve, aquele abre e fecha, depois voltou, teve aquela outra onda. Foi uma coisa aquilo, né? Eu tava na escola, daí eles faziam aula presencial uma semana, outra semana não era mais, era online. Foi uma coisa assim... Não ajuda nada na adaptação também. Nada. Mas assim, foi a graça de Deus, sabe? Sim. A graça de Deus, por hoje, eu olho e eu penso, meu Deus do céu, como que eu fiquei? Eu não consigo imaginar eu fazendo isso de novo, sabe? Claro, se chegar o momento, a gente sabe que vai, né? Deus dá graça pra isso. Mas assim, hoje eu não consigo pensar como que eu consegui. Porque pra mim, quem me conhece sabe, eu ficar 2 anos e meio, praticamente, longe da minha família, isso nunca aconteceria. Mas assim, eu olho e penso, meu Deus, Deus realmente me ajudou. Então, não sei se é um orgulho de mim, mas assim, nossa, Deus realmente esteve comigo, sabe? Ele nunca me deixou. Tipo, eu passei por muita coisa difícil, muito desafio e assim, Deus sempre estava lá, sabe? Sim. Então, eu creio que isso assim foi o que mais me deixa... Teve muitas coisas, mas assim, isso é o que eu penso, nossa, eu venci. Porque tô show, viva, né? Que show. Eu gosto muito de escrever, né? Eu sou publicitário, minha formação é marketing e tal. E eu gosto muito da escrita criativa. E aí eu admiro uma coisa que tu disse que tu faz, que te ajuda muito também, que é tocar teclado, nos momentos que tu vai compor. Como é que é esse momento de composição? Porque eu sempre quis escrever, tu vai me ajudar? Eu quero escrever também. Eu também quero escrever. Vai escrever música? Eu também vai quero. Ter que cantar? Não canto nada. Eu só quero entender a composição, tu me ajuda, porque eu gosto muito de escrever. Então... Me conta como é que é essa experiência de compor, a inspiração. E depois eu quero que tu cante um trecho de uma música que tu já compôs. Ai, meu Deus.
logo uma que eu compus ainda. Mas eu passar vergonha mesmo. Mas assim, a fase da composição depende muito, sabe? Eu já fiz música assim. A primeira música que eu fiz, na realidade, eu vou cantar ela, né? Então, que é a primeira que eu fiz. A primeira que eu fiz, na realidade, que as pessoas ouviram, né? Porque eu já tinha feito outras antes. Mas eu comecei a fazer música desde que eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Eu ia pro teclado e começava assim. E eu geralmente fazia música no tempo de oração. Então eu ia pro quarto, pegava o teclado, começava a tocar qualquer coisa ali. E começava a orar, começava a adorar a Deus e surgia alguma coisa. E aí eu ia fazendo. E aí o que acontece? Eu ia escrevendo. Eu escrevia, né? Naquele tempo ainda não tinha, acho que como gravar muito, né? Que nem hoje, né? Mas assim, eu dava um jeito de gravar. E daí eu ia escutando e ia vendo que eu podia melhorar. Mas eu escrevia ela e gravava pra não me esquecer, né? Ou às vezes pegava assim uma ideia de um trecho, alguma coisa assim. Tocava alguma coisa, fazia ali uma melodiazinha, algo curto, e pegava aquela ideia e ia desenvolvendo a partir dali. E às vezes eu não fazia num dia só, demorava alguns dias pra finalizar, assim. Mas geralmente é do momento mesmo. E eu gostava muito de compor quando eu tava mal, assim, chateada, sabe? Sim. Acabada, assim, chorando, desesperada. Aí eu dizia assim, eu não vou ficar aqui chorando triste, eu vou pro quarto e eu vou cantar. É o que eu fazia. Aí parece que as emoções são mais afloradas e saía até melhor. É verdade. Então, mas geralmente assim, eu nunca programava, hoje eu vou compor. Às vezes eu sentia assim, nossa, hoje eu tô inspirada. Aí eu ia pro quarto. Aí saiu alguma coisa legal também. Mas eu lembro que a primeira música que eu fiz, e eu cantei pras pessoas, foi na obrigação. Porque, como eu falei, o meu maior desafio sempre é acreditar numa coisa que eu faço que vai dar certo. E eu lembro que eu fazia muita música e deixava guardada. E aí, a esposa de um dos nossos pastores, irmã do pastor Paulinho até, Kézia, ela era nossa líder dos jovens na época da igreja, liderava os jovens, aí ia ter um retiro dos jovens. E ela falou assim pra mim, o nome do retiro vai ser Convictos, vai ser o tema do retiro, o nome. E eu quero que tu faça uma música com esse nome, com esse tema. E eu aqui, meu Deus, Convictos, eu fiquei, gente, dessa coisa mais fácil, né? Aí eu assim, Kézia, faz o seguinte, me manda, aí é o que eu faço desse jeito também, né? Eu disse, ó, manda aí as palavras, né, o que tu quer que eu coloque na música, qualquer ideia, manda palavras, várias palavras, tipo, amor, paz, alegria, sei lá. Manda as palavras que tu quer na música pra e eu vou... encaixando. Quando eu vou fazer assim, que, faz uma música. Aí não é por inspiração, né, quando não é uma coisa assim que surge do nada, né, aí eu preciso que tu me diga, ó, diz aí o que tu quer que eu coloque na música. Daí ela me mandou, né, a ideia, assim, tudo. Aí eu, tá, agora ficou claro, então. Aí eu fiz a música, eu cantei no retiro, na obrigação. Eu disse, Kézia, eu não quero cantar, não faz isso, não canto as minhas músicas, ninguém nunca escutou minhas músicas. Não, tu vai cantar. Aí fui, cantei. Então hoje vai ser o lançamento. Hoje assim... Aí essa música, e o pessoal até hoje, esses dias estavam na igreja, estavam cantando pra mim ela, porque pegou assim, sabe? Cantava em outros pontos de pregação também da igreja. Eu gravei essa música, inclusive, com a minha irmã, né? Que show. Quando a gente ganhou o festival lá de música, eu gravei com ela. E aí, assim, mas foi a primeira que eu não tive coragem, eu fui obrigada a ter coragem, né? Mas é assim, tipo, ou uma inspiração mesmo, que flui, vem no momento de oração, ou um dia que eu tô muito mal. Mas assim, tem que escrever, né? Porque senão a gente esquece. Então, quando for fazer a tua música, tu escreve a tua música. É que tem toda uma melodia que tu tem que encaixar. Também. Então, é complexo, não é só escrever, né? Exato. Eu sou muito matemática, né? Eu sou extremamente matemática, metódica, muito. Eu amo matemática, então pra mim tem que ser assim, tudo muito, né? Tem gente que faz música que, tipo, não tem muita, assim, muita sequência, muito bonitinha. Eu sou bem regradinha. E aí eu gosto, por isso eu gosto de escrever, eu vejo se o tempo tá certinho, né? Eu vejo se tá rimando também, né? Também é muito importante. Porque a música é uma poesia. É verdade. Então não dá pra tu só sair fazendo assim. Tem muita música ruim por aí, né? É verdade. Então eu sempre penso assim, a poesia, eu vou deixar ela bem certinha. Se dá uma palavra que não tá combinando, eu mudo, né? Vejo alguma mais parecida. Aí eu vou ajustando. Geralmente eu demoro ali 1 ou 2 semanas pra fazer, terminar, né? E também, assim, é legal depois que tu faz, né? Ter alguém que vai te ajudar com a harmonia, essas coisas. Tem que ser alguém que entenda mesmo de música, assim, que já toque, né? Que esteja acostumado com banda também, pra pensar na banda, né? Pensar, vou fazer um solo aqui, essas coisas. Então, assim, tu faz a música, mas é muito difícil fazer isso sozinho, né? Geralmente conta com mais pessoas, então, mais ou menos assim, aí no final acaba dando certo. Que legal. Vamos fazer um ping-pong aqui, rapidinho, então, tu vai ter no máximo 3 segundos pra pensar. Ai, meu Deus. E tem que responder. Um livro.
A presença do Bill Johnson. Muito. Presença, esse é o nome, a presença. Muito bem. O melhor ano da tua vida até agora? 2022. Foi. Um hobby? Desenhar. Não falou cantar, hein? Prefere Mas desenhar. é cantar, né? Cantar eu já faço, gente. Eu já vou fazer um hobby já diferente. trabalho, né? Assim. Desenhar, Que legal. vamos desenhar. Que legal. Um desafio. Sair sozinha. Esse é o grande Hoje, desafio. hoje foi um desafio. Foi. Ó, no centro ainda que eu nunca Venceu venho. um desafio. Venci mais um desafio da E minha ainda vida. subiu o nosso elevador. Subiu. Retrô. A real não subi, não. Vim de escada. Eu fiquei com medo. Boa. E uma música. Ousado Amor, mas em inglês. Reckless Love. Então, canta pra nós um trechinho dela. Ai, meu Deus. Em português ou em inglês? Inglês? Ai, meu Deus. Assim, sem Não. música, sem nada? Sem nada? Capela? Sério? Tá. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I could not earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Fez eu fazer Obrigado! isso mesmo. Nossa, impressionante, gente. Nossa, o Boninho tá chorando lá e eu tô aqui, ó, Jesus. com o olho cheio d'água. Ai, meu Deus. De água. Então, assim, o que essa música representa pra ti? Ai, o amor de Deus. Eu acho que não existe nada que eu goste de cantar mais, sabe? Eu até me emociono, assim, falando mais. Eu creio que é isso que transforma a gente, né? Eu vejo que muitas pessoas, elas passam a vida inteira tentando mudar, tentando se moldar, não se aceitando, né? Ou tendo dificuldades mesmo em transformar algumas coisas, né? Eu sou muito assim, eu não consigo mudar e tal. E é o amor de Deus que faz isso, sabe? E quando eu entendi isso na minha vida, as coisas elas passaram a ser muito mais simples. Quando a gente entende o quanto Deus nos ama, quando a gente entende o que Ele fez por nós, a gente é completamente transformado, sabe? Não é sobre o quanto nós amamos a Deus, né? É sobre o quanto Ele nos ama. A palavra fala, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, é tão incrível a gente pensar que alguém tão grande, alguém que não precisava disso, Ele escolheu nos amar, né? Acima de qualquer coisa. Ele fez tudo o que Ele podia fazer, Ele morreu por nós, né? E isso é o que nos transforma, sabe? Quando a gente tem esse encontro com o amor de Deus, quando a gente realmente deixa Ele nos amar, sabe? Não, quando a gente não fica tentando ser alguma coisa, mostrar alguma coisa, eu consigo, Deus, eu consigo fazer isso. Não, Deus não quer desse jeito. Ele quer nos ajudar, Ele quer estar com a gente, Ele quer nos amar, Ele quer nos mostrar que Ele pode fazer por nós o que a gente não consegue fazer. Então, pra mim, essa música, ela fala tudo, sabe? Ela fala tudo e eu amo cantar ela. Até o pessoal canta muito ela e tá muito, assim, batida, né? Mas eu amo cantar sobre isso, né? E com certeza é isso que transforma os corações. Não existe nada que transforme a gente, a não ser o amor de Deus. Que legal. E eu quero te pedir que na próxima música que tu for compor, seja num ritmo gaudério, pra te voltar às origens. Tu vai ter que me ajudar. Tu tem Tem um desafio, sotaque. hein? Tu tem que me ajudar, ó. Tem que ter um tchê no meio dessa letra. Tá, eu vou te mandar algo. Tu manda as Barbaridade, palavras, tá? Tu manda barbaridade. as palavras que eu faço, tá? Todo do dialeto, assim, tu Só manda pra pra te mim. exercitar e voltar às tuas origens. Tenho que voltar. Né? Preciso. E me Preciso. conta, agora eu vou ser abusado também. Ai, meu Deus. Já cantei, já fiz de tudo aqui. Convictus. Sim, Um trechinho do Convictus, que é uma letra tua. sim. Que essa mulher canta demais, gente. Canta demais. Ela ia Hoje começar. eu tô fanha, eu tô fanha, eu tô com tosse, tá uma beleza isso aqui. Tá dando show. Nossa, meu Deus. Um trechinho. Acho que um refrão. Eu escolho a ti, viverei por esse amor. Eu escolho
a ti, não volto atrás. Trechinho. Vai, que show, hein? Só um trechinho. Isso é convicção, né? Convicção. Eu não volto atrás. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E o que tu sentiu quando tu conseguiu compor essa música? Que hoje tem pessoas que cantam pra ti, Sim. lembram desse momento também. Acho que foi libertador, assim. Porque depois disso eu consegui começar a fazer música para as pessoas ouvirem, né? Depois disso, assim, foi um desbloqueio mesmo, sabe, pra mim. Eu era muito travada. Nossa, tem música que eu nem lembro mais, que eu fazia e guardava, esquecia e deixava lá e, né? Vamos gravar. Tira a papelada de lá e vamos gravar. Muito, não tem ideia. Claro, tem umas bem ruins, né? Assim, que não dá. Mas, assim, foi uma libertação, assim, pra mim, né? Porque Sim. até então eu não tinha coragem. Então, pra mim, ela representa isso, assim. Eu me libertei ali, né? Uhum. Agora eu vou cantar e ninguém vai mais me segurar. Que legal. Deixa uma mensagem pra nós, para as pessoas irem na fé. Tipo assim, diz pra elas, vai na fé. Com essa convicção da tua música, o que tu poderia dizer para as pessoas? É o que eu tenho vivido, né? Perseverança. Creio que, assim, pra tu perseverar, precisa de fé, né? Então, mesmo que as coisas não estejam dando certo, mesmo que parece que o mundo tá desabando, parece que nada tá ajudando, vai na fé que vai dar certo, sabe? Persevera, continua. Quando não estiver aguentando, vai à presença de Deus, procura Ele, sabe? Deus está sempre disponível para ajudar a gente. Não existe nada que Ele não possa resolver, né? Então, vai na fé, vai com tudo, persevera, permanece que vai dar certo. Isso aí, gente. Quero agradecer muito a presença da Paula aqui com a gente, cantando em inglês, em português, menos no Gaudério, que ainda tá por vir. Vai dar certo, tá por vir. vai dar certo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por também ser uma embaixadora do céu, onde tu tá há muito tempo, desde os seus 6 anos. Deus tocou em ti, tu aceitou Ele, e tu vem caminhando ao lado dele também, ajudando nessa obra, para que mais e mais pessoas sejam salvas, sabe? Imagino que quantas pessoas depois vão chegar lá nesse momento e vão falar assim, não vai ser mais sobre o sonho que tu recebeu como testemunho, mas sobre a palavra que elas receberam de ti, te ouvindo louvar a Deus, cantando, e que chegou esse momento e que tu vai se reencontrar com elas no momento que vai acontecer a plenitude de absolutamente tudo. Sim. Sabe? Então, acho muito legal isso. Parabéns pelo teu trabalho, por vencer os desbloqueios, porque eu também venci, eu sei o que é isso. A gente é muito tímido, eu não cantava de costas, porque eu nunca cantei. Mas eu venci o medo de falar em público, que tomava conta dentro de mim, e isso veio através da fé. Eu só rompi essa barreira, como se eu tivesse assim, tirado aquela camisa de força, sabe? Que nos impedia de progredir, de manifestar aquilo que a gente estava sentindo através da nossa fé, através da intimidade que a gente tem com Deus. Então, assim, parabéns por ser essa embaixadora. E também te agradeço por estar com a gente dentro desse projeto. Sim. E a gente vai estar super conectado também com a força do alto, para que cada vez mais a manifestação dele se torne presente na vida de todos que cruzam nossos caminhos, que estão ao nosso redor. E tu é luz, né? Obrigado. Vamos dizer para as câmeras agora, da do meio ali, ó, vai na fé. Vai na fé. É isso aí. Valeu, gente. Valeu.